O salário ele tem que refletir a complexidade de entrega do cargo. E será que existe essa diferença tão grande, né? Então, assim, eu saí de um auxiliar para um assistente, eu estou tendo um aumento de uma complexidade de 25% e de um assistente para analista júnior de 44%, então é algo a ser pensado aí, né? Então, existe esse desafio de equilibrar o que o mercado paga com as práticas salariais dentro da empresa. Então, esse é o desafio que a gente precisa vencer aqui. Primeiro passo para a gente poder vencer esse desafio é o seguinte: a gente precisa definir o que é uma referência para a empresa, ou seja, qual que é a estratégia que a empresa quer adotar para poder ser competitiva no mercado que ela atua, né? Quando a gente fala de práticas salariais. Então, primeiro, como que a empresa ela quer se posicionar? A gente tem uma grande massa de empresas que o discurso é: eu preciso ter o meu custo sempre o mais baixo possível para poder ter uma maior margem de lucro. Então, isso é uma realidade aí de uma boa parte aí das empresas. Ou seja, na questão salarial, eu vou pagar sempre o menor valor. Assim, o menor valor que seja possível, que o sindicato aceite, ou que as pessoas topem vir trabalhar comigo. Porque isso vai me garantir uma maior margem de lucro. Não estou julgando, mas é uma estratégia aí que as empresas podem adotar. Outro ponto aí que a gente pode ter é quando a empresa ela se posiciona como um lugar de aprendizagem, ou seja, eu contrato pessoas que não estão prontas ainda, né, para assumir aquela função, mas eu estou disposto a desenvolvê-las. E aí, nisso, gera um lugar de aprendizagem que, claro, você também tem uma predisposição para você ter um salário um pouco menor do que aquela posição pratica no mercado, só que você também tem plena consciência que as pessoas vão vir mais cruas, né? E aí, com isso, tem a necessidade do desenvolvimento. Aí, um outro lado, que assim, é um pouco além, né, do lugar de aprendizagem, é o desenvolver internamente, que é, bom, eu tenho pessoas que já têm um pouco de experiência, um pouco de bagagem, mas ainda assim eu quero promovê-las internamente, né? Eu pego, de repente, alguns cargos de entrada que eu vou pagar um pouco mais, e aí a tendência é que eu desenvolva internamente para que elas possam ter salários menores em cargos maiores, né? Basicamente é isso. Depois eu tenho outra realidade que a empresa ela quer se posicionar como dentro do mercado, né? Eu quero ter um salário que seja padrão de mercado, ou seja, eu vou pegar ali a mediana, vai ser a minha principal referência, eu quero estar sempre ali dentro da mediana de mercado. Aí eu tenho as empresas que querem ter uma prática de remuneração mais competitiva, né? Ou seja, eu quero pagar um pouco mais do que o mercado oferece. E por fim, eu tenho aquelas empresas que são as grifes, né? Então, puxa, eu trabalhar não sei que empresa que hoje a gente tem referência de bom salário. Mas vou usar o exemplo de empresas que já faliram, né? Mas sei lá, eu trabalhar na Varig é sinal de que eu vou ser bem remunerado, porque eu vou ter um baita de um salário ali, que as pessoas que trabalham lá ganham super bem e tal. Então você tem essa referência de grife dentro do mercado, né? Dentro da área que você atua. Então, primeira parte é a gente refletir, e essa reflexão tem que, muitas vezes, ela é impulsionada pelo RH, mas tem que ser compartilhada com a diretoria em si, para pensar, né, assim, qual que é o nosso posicionamento no mercado de trabalho? Qual que é a estratégia que a gente vai adotar? A gente quer ter mais pessoas que vão se desenvolver aqui dentro, ou que a gente vai pegar pessoas que a gente vai contratar pessoas que estão ainda um pouco cruas no mercado e ensiná-las ali para poder desenvolver o papel delas, e aí com isso automaticamente eu tenho uma possibilidade de uma redução, né, na prática salarial, ou eu quero ser mais competitivo, eu quero ser mais agressivo ali no meu salário, porque eu quero já trazer pessoas que já são aviões já. Então, eu quero ter a referência dos melhores profissionais dentro da minha empresa. Nesse sentido, é aí que a gente começa a pensar e estruturar qual que vai ser o meu dado de referência dentro da pesquisa salarial. Ou seja, se eu estou falando mais de uma linha de aprendizagem, eu vou usar a referência ali do salário voltado para o primeiro quartil. Se eu quero ter um salário mais competitivo, eu vou usar a referência ali do terceiro quartil. Com a diferença que, se a minha intenção é trazer pessoas mais cruas, talvez eu puxe mais um pouco abaixo do primeiro quartil, né? Se eu quero desenvolver internamente, eu já vou buscar um pouco acima entre o primeiro quartil e a mediana. Da mesma forma aqui, né? Se eu quero ser uma empresa mais competitiva,
a minha referência maior vai ser até o terceiro quartil. Se eu quero ser uma grife, o meu salário tem que estar acima do meu terceiro quartil, tá? E aí, assim, a gente só descarta, aqui eu trago essa reflexão, né, de baixo custo igual maior margem de lucro, para que até vocês também tomem, não sofram, na verdade, por uma coisa que não tem necessidade de sofrer. Por quê? Se esse é o discurso, se essa é a política da empresa que você trabalha, não faz muito sentido a gente pensar em pesquisas salariais. Porque por mais que você leve uma pesquisa salarial, por mais que você argumente que, olha, a gente precisa melhorar o salário das pessoas aqui da empresa, se a cultura dela e a referência dela é isso, de baixo custo, e sempre fomentando bastante isso, não vai fazer sentido usar a referência de pesquisa, porque, assim, a intenção não é eu ser competitivo, não é eu ter um salário competitivo com o mercado, ou pelo menos dentro do mercado. A minha referência é eu ter um salário que vai me trazer um baixo custo, né? E aí o desafio, na verdade, é outro, é muito mais de conscientização da diretoria, de trazer os ganhos, né? De olha, eu tenho dificuldade de achar um profissional, as pessoas não ficam aqui internamente, porque a nossa referência está sempre em ter um menor custo, e isso limita estratégias de RH em uma série de fatores também, tá? Feito isso, então definir a referência para a empresa. Aí a gente vai para o segundo passo, que é analisar as curvas salariais. Aí a gente começa a fazer essa brincadeira ficar legal. O que seria essa curva salarial? A gente precisa traçar uma linha para entender como que o mercado está praticando seus salários, né? E aí, com isso, a gente entender qual que é o comportamento do mercado. Aqui eu tenho um exemplo de um gráfico de dispersão de uma pesquisa X que vai trazer ali salários de alguns cargos ali que a gente tem nessa pesquisa, tá? E aqui eu vou distribuir esses salários dentro do que a gente chama das classes salariais. Essas classes salariais são, a gente entende o seguinte, dentro da minha empresa, vou pegar um exemplo aqui, tá? O meu auxiliar de manutenção, ele está na classe 4. O meu analista, o meu assistente de manutenção está na classe 5 e o meu analista júnior está na classe 6. Legal. Na classe 10 eu tenho o analista pleno, na classe 12 o analista sênior, na classe 19 eu tenho o meu coordenador e na classe 21 eu tenho o meu gerente. Legal. Então você tem aqui os salários da pesquisa projetados na sua classificação salarial interna, tá? Então, pensando que o meu auxiliar dentro da minha empresa está na classe 4, então vou pegar o salário da pesquisa e vou colocar aqui na classe 4. E aí você vai ter ali essa dispersão salarial, né? Que nada mais é do que o quanto que o mercado está pagando aí dentro de cada cargo, baseando aí na sua tabela salarial. Feito isso, aí a gente precisa traçar uma linha que vai, vamos dizer assim, vai considerar a maioria dos salários que o mercado está praticando. E aí é o que a gente chama ali da nossa curva salarial. Então, essa é uma curva que a gente projeta que eu vou pegar a referência do menor salário e do maior salário possível, que vai deixar a maioria dos salários desse gráfico de dispersão próximos ou dentro dessas linhas, né? Então, por exemplo, eu peguei aqui o salário do meu auxiliar e peguei o salário do meu gerente, usei como referência para falar, tá, entre a classe 4 e a classe 21, quanto por cento que eu preciso ter de aumento para poder juntar esses dois pontos aqui? Então, por isso que é uma curva, porque a gente está usando uma referência de percentual. Então, aí vamos supor que esse percentual foi de 20%. Então, eu tenho aumento de 20% entre cada classe, né? 20% do salário da classe 4, eu dou aumento, eu chego na classe 5, mais 20% eu chego na classe 6, e assim por diante, até chegar à classe 21, isso vai criar uma curva, né, salarial. Vamos supor que se eu, ao invés de eu definir um aumento em percentual, eu defina por valor. Aí eu não vou ter essa curva, eu vou ter uma linha, né? Eu vou ter uma linha reta, porque aí eu vou ter aumentos monetários e não aumentos em percentuais. Feito isso, aí a gente vai trazer a curva salarial da sua empresa. Então, tendo uma tabela salarial já com aumentos em percentual, a gente vai conseguir projetar o quanto que a empresa está praticando de mercado, né? Então, aí aqui é onde está a brincadeira que começa a ficar séria, né? Aqui é onde está a graça do jogo aqui, porque
Aí eu consigo ter essa curva salarial de mercado. Então, aqui eu tenho a linha do meu terceiro quartil, eu tenho a minha linha verde aqui na mediana e a minha linha azul clara no primeiro quartil, e a linha vermelha é a curva da empresa. Puxa, legal. Aqui eu já está claríssimo para mim, mais claro do que uma luz bem forte, de que a minha empresa está posicionada exatamente no primeiro quartil. Tá, vamos voltar lá para a estratégia e vamos comparar. Será que a posição da empresa está de acordo com a intenção que ela tem frente ao mercado? Ou seja, se a intenção da empresa é estar posicionada como um lugar de aprendizagem ou desenvolvimento interno, tá ok, estamos em linha, estamos saudáveis, porque o salário que eu estou praticando, ele está exatamente de acordo com o que a pesquisa tá me mostrando, né? Que eu estou ali dentro do primeiro quartil e essa prática salarial está ok. Puxa, a minha intenção é estar ali ou no padrão de mercado ou ser uma empresa competitiva. Ou seja, aqui você já sabe que você vai ter um desafio para poder revisar a sua tabela salarial e começar a propor melhorias, alterações de salários que vão te colocar na posição que você quer ficar dentro da empresa frente ao mercado. Agora, a minha intenção é ser uma grife. Aí a gente está falando de um possível caso de esquizofrenia, né? Ah, minha empresa é grife, eu pratico os melhores salários, tenho os melhores profissionais, tal. Então a pesquisa pode vir como um balde de água fria e falar, olha, é uma realidade um pouco distante daquilo que a gente quer. A não ser que entre um investidor e aí a gente consiga ter capital para ter uma mudança drástica, e essa mudança significa em substituição e não melhora salarial para 100%, por quê? De novo, né, se a pessoa está na sua empresa recebendo aquele salário, muito provavelmente é porque também a entrega dela é compatível com aquele salário. E se eu quero ter uma prática de grife, eu vou precisar trazer pessoas que são compatíveis, né? Então não adianta eu dar um aumento para uma pessoa, sendo que a entrega dela vai demorar para que se desenvolva a ponto de ser compatível com o salário que a gente está propondo. Então é muito mais uma tendência de substituição do que de aumentos internos ali, tá? Feito isso, aí a gente entra no quarto passo, né, que seria mensurar qual que é a disposição financeira da empresa para investir no salário fixo das pessoas. Eu tenho uma disposição imediata ou eu tenho uma disposição a médio prazo, a longo prazo? Então, supondo que a empresa ela esteja disposta em aumentar a sua folha em 50%. Hoje eu tenho lá uma folha que é de 100 mil, eu vou conseguir passar essa folha para 150 mil reais. Legal. E a disposição da empresa é em 2 anos. Então, show, já tem um prazo e já tem um valor. Então, eu vou projetar isso, né? Em 6 meses, a minha intenção é chegar em 115 mil, em um ano em 130 mil, em 2 anos, aí sim eu vou chegar nesses 150 mil. Aí eu começo a brincar com esse orçamento, né? Uma sugestão, não é regra, né? Muito mais como uma hashtag fica a dica aqui, é a gente começar com os gestores, ou seja, condicionar esse aumento aí de 6 meses, por exemplo, a resultados de área mesmo, né? Porque a tendência é, se as áreas estão atingindo seus resultados, os gestores estão atingindo seus resultados, significa que o resultado financeiro da empresa também está vindo. E automaticamente esse aumento que a gente está propondo aqui na folha, ele não vai ser tão danoso para a empresa, né? Porque eu estou também aumentando a minha receita, estou aumentando a minha margem de lucro, e aí automaticamente isso pode ser compensado com o aumento de custo na folha também. Segundo passo, aí eu posso trazer isso com posições com mais senioridade, que aí também eu vou trazer as condições, né, da pessoa receber esse aumento alinhadas às competências que o cargo também exige. Então, até um ponto que é bem sensível, né? Assim, olha, se eu estou disposto a dar um aumento salarial, eu preciso garantir que as pessoas tenham as entregas que eu quero dentro de cada cargo. Então, vale também uma revisão, de repente, de uma descrição de cargo, das metas que são estipuladas ali para as áreas, para que você possa propor esse aumento condicionado à entrega também e ao enquadramento da pessoa dentro das exigências do cargo. E aí as demais posições elas vão seguir dentro de uma padronização da tabela salarial. Então vamos supor que a estratégia da empresa seja, em 6 meses, alinhar os salários dos gestores, até para reter os talentos de quem você vai estar com você nessa brincadeira, né? De olha,
a gente vai mudar aqui a perspectiva da empresa. Então, é importante que você tenha gestores bem alinhados ali com a sua estratégia. Em um ano, você vai ter pessoas com mais senioridade ali para poder também reter certos talentos e, ao mesmo tempo, manter essa engrenagem ali da empresa funcionando aí de uma forma que ela tem como intenção. E aí, as demais posições, elas entram dentro de uma padronização da tabela que tende a ter até aumentos menores ali, né? Então, a gente tem enquadramentos de tabelas salariais que a maioria deles custa menos do que, de repente, o enquadramento de uma posição de diretoria, por exemplo.